Hoje de manhã eu tive uma conversa bem prolongada, né, com um irmão muito machucado, sabe, muito ferido com relação à igreja. E eu até tive que ajudar ele a não falar mal da igreja, né? Eu tenho aprendido que toda igreja, ela tem coisas boas e tem coisas ruins, todas, né? Igreja católica, evangélica, espírita, todas, porque são feitas por pessoas humanas e que cometem erros, cometem falhas, e aí a igreja, de certa forma, nos convida a ter um convívio com o diferente, com alguém. Quem está procurando uma igreja não está bem, está procurando uma ajuda, está procurando uma luz, está procurando um esclarecimento, né? E aí esse irmão chegou muito ferido, né? Disse, rapaz, o cara dominou a minha vida, passou a decidir tudo da minha vida. E eu falei para ele, amado, mas foi você que procurou ele. E foi você que entregou essa chave para ele, foi você que deu essa autoridade a ele, né? E aí ele até deu uma tranquilizada, graças a Deus, né? Porque assim, longe de mim falar mal de alguma igreja, pelo amor de Deus. A igreja do Senhor vai ser julgada pelo Senhor. A noiva do Cordeiro, ela só pode ser julgada pelo Cordeiro, né? Então, nós todos somos igreja, né? No momento em que a gente tem o entendimento do senhorio de Cristo na nossa vida e do sacrifício que ele fez, até comemoramos a Páscoa agora, e a gente recebe esse sacrifício, nós passamos a ser igreja, que foi inclusive isso que eu falei lá com o rapaz, né? Meu querido, você é a igreja. Então, fique tranquilo, porque você é a igreja de Cristo, né? E a palavra-chave que eu tenho hoje aqui é Hebreus 7:22. Jesus tornou-se por si mesmo a garantia de uma aliança superior. Então, Fabrício, o que me garante que eu tenho uma aliança com Deus? Jesus. O que me garante que eu tenho uma aliança e não só estou visitando um lugar ou estou fazendo de conta que sigo uma religião? É se você tem Jesus. Jesus, ele resolveu se tornar por si mesmo a garantia da nossa aliança. Então é através dele que eu tenho acesso a uma verdadeira aliança com Deus. Somente através dele. Hebreus 7:22. Ok? E a partir disso eu vou falar sobre autoridade. Porque foi a polêmica do rapaz hoje de manhã, né? Essa questão, tinha uma autoridade espiritual, né, sobre a vida dele, que não foi prudente em algumas áreas e meio que se aproveitou de algumas situações, né? Lembrando que a responsabilidade era do rapaz. Ele foi que entregou a chave de autoridade para essa pessoa. Em nossa vida, às vezes nós entregamos chaves de autoridade para pessoas indevidas. Por isso que pessoas ou situações. Por isso que eu vou falar sobre autoridade, tá certo? Para a gente poder olhar ao nosso redor e de repente identificar por que eu estou dando autoridade para essa pessoa. Vou dar um exemplo. Você se arruma, vai para o trabalho, tá lá bonito e tal, cheiroso, para de frente para o elevador e diz assim, o que a Diana vai achar da minha roupa? E aí, em algumas situações, você é capaz de voltar para conferir a roupa, com medo do que a Diana vai achar. Estou só pegando como exemplo. Você, nesse momento, deu para a Diana a chave de autoridade sobre a forma como você vai se vestir. Às vezes você nem percebe. O que será que o fulano vai pensar de mim? E o Beltrano? E o Cicrano? Você chega num canto, o pessoal está conversando, sei lá, sobre futebol e você acha que tem a ver com você. Você está dando para aquelas pessoas uma chave de autoridade emocional. Então a gente precisa ter muito cuidado, tá certo? Uma coisa que eu não posso esquecer jamais, a maior autoridade que deve haver sobre a minha vida é a autoridade de Cristo, de Jesus. Ele é o nosso cabeça, principalmente para os homens, né? As mulheres também, mas o homem, ele é chamado para ser o cabeça da casa, sendo Cristo a sua cabeça. Então ele tem uma responsabilidade extra de cobrir, de certa forma, a esposa no lar, para que ela tenha Cristo como cabeça, mas ela tenha a proteção do marido sobre a casa dela e sobre a vida dela, a não ser que ela seja solteira ou que o marido esteja pisando na bola. Se ele estiver fazendo alguma coisa que não agrada a Deus, ela não precisa dessa cabeça. Ela vai procurar em Jesus a solução para aquilo. Até aqui tranquilo? Amém? Amém. E aí o que acontece? Se Jesus é a maior autoridade da minha vida, eu preciso perguntar para ele o que ele quer da minha vida. Porque aí eu não vou estar vivendo a minha vida, eu vou estar vivendo a vida que foi programada por Jesus para mim.
Quando eu começo a olhar o que os outros vão achar, a tentar avaliar o comportamento mediante o social, mediante um comportamento de um grupo, ou coisas do tipo. Se eu começo a fazer isso, eu não estou mais olhando para o que Jesus tem para mim. Eu estou preocupado em agradar, em dar uma resposta para o mundo. Mas a minha principal intenção deveria ser dar uma resposta para Jesus, sobre o meu comportamento e sobre como eu estou andando. Mateus 14, do 22 ao 26, para ilustrar essa situação, vocês já devem ter ouvido falar daquela passagem que Jesus passou o dia com as pessoas, deu uma palestra para elas, né, curou algumas pessoas, e no final do dia ele disse, olha, vão no barco para o outro lado, estava indo para Gadarena, que eu vou tirar um tempo de oração. E aí o pessoal foi no barco, atravessando o mar da Galileia, e Jesus ficou orando. Quando ele acabou, já era de madrugada. E aí ele não tinha barco para pegar, ele simplesmente andou sobre as águas. Quando ele chegou perto do barco, o pessoal se assustou. Estava uma tempestade, o mar estava agitado, né? E aí o pessoal se assustou e disse assim, é um fantasma que está vindo. Né? E aí, naquele momento, né, na tempestade, eles estavam com medo. Só que Jesus tinha dado uma palavra sobre o destino deles antes deles pegarem o barco. Então existia uma palavra de Jesus dada diretamente para eles. Olha, vocês vão atravessar para o outro lado. Então a certeza que devia estar no coração deles era que independente do que acontecesse, mesmo se eles se afogassem, eles iam ressuscitar e chegar do outro lado. Certo? Porque Jesus tinha dito, vocês vão chegar do outro lado. Muitas vezes a gente começa um trabalho, a gente começa um projeto novo, um empreendimento, e coloca na mão de Jesus. Jesus, toma conta, é teu, como é que eu faço? E a gente recebe uma orientação, a gente sente no nosso interior. Como, Fabrício? O pessoal pode ser uma voz, pode ser uma imagem, mas uma coisa é certa, no seu interior você vai saber. Rapaz, isso aqui é de Deus mesmo. Isso aqui é de Deus mesmo. Eu tenho convicção. E ninguém tira aquela sua convicção. E é isso que você precisa. Porque Deus Ele não precisa lhe convencer externamente. Porque Ele está dentro de você. Ele vai lhe convencer internamente. Ele pode usar meios externos para lhe ajudar a entender. Mas o convencimento vem de dentro, vem do Espírito Santo. Então aquele pessoal, que eram os discípulos que andavam com ele, não estavam convencidos ainda. Eles estavam na dúvida. E aí quando Jesus vem, ele repreende o mar se aquieta, repreende o vento, né? O vento se aquieta, não fez nenhuma oração longa, ele simplesmente disse, aquieta-te, e tudo se aquietou, porque ele tinha autoridade. E os discípulos se perguntam, quem é esse que tem autoridade até para ordenar os ventos? Isso está lá em Mateus 14, do 27 em diante, né? É interessante que teve um homem dentro do barco que teve coragem de dizer assim, tu, pois me manda ir ter contigo, né? E aí ele anda sobre as águas, que foi Pedro. E teve um determinado momento, tá certo? Que Pedro, ele titubeou. Ele olhou para o lado. Nesse momento ele começou a afundar. E aí, pessoal, o que acontece? A gente não pode deixar que o barulho das ondas impeça você de andar sobre as águas. O barulho das pessoas ao seu redor, do seu trabalho, do trânsito, dos desafios, da faculdade, do mestrado, uma conta que atrasou, um namoro que terminou, um casamento que teve uma discussão, uma dificuldade familiar, nada disso, que são os ruídos que estão ao nosso redor, nada disso pode abalar eu andar sobre a palavra que Deus está me dizendo. Deus me direcionou para fazer aquilo, eu tenho que ir até o fim. Simples assim. Aí eu vou estar honrando essa autoridade que está sobre a minha vida, buscando a Ele e seguindo a orientação dele. Até aqui tranquilo, né? Mas existem autoridades que foram instituídas por Deus na terra e são homens, que são as autoridades, né? Em Romanos 13, do 1 ao 5, ele fala dos governadores, autoridades governamentais, que a gente tem que respeitar, pagar os tributos, pagar impostos, tem que fazer tudo bonitinho. Ele, inclusive, fala esses detalhes, né? Não são detalhes tão legais, né, da gente pagar, mas, enfim, até Deus aprova isso, né? E aí, esses homens, mesmo que eles estejam equivocados em alguma conduta, mesmo que eles estejam agindo de má fé, mesmo assim, eu preciso honrar esses homens.
Eu preciso me submeter às leis que estão colocadas por eles, pelos governantes. Está lá em Romanos 13, do 1 e diante. Só teme a espada quem está contra a lei. E a própria palavra lá de Romanos, ela fala exatamente isso, que a espada está a serviço do governo para ele exercer juízo caso seja necessário. Então, né? Então eu falei da autoridade de Cristo, que eu preciso buscar na minha intimidade, autoridades humanas, naturais, que eu preciso honrar, e agora eu vou entrar na autoridade espiritual. Pessoal, não dê a alguém que não pode mudar a sua vida a autoridade sobre a sua vida. Você não pode. A pessoa que você... Porque assim, a autoridade espiritual você escolhe. Você escolhe quem vai ter uma autoridade espiritual sobre a sua vida. Eu lembrei da minha avózinha agora, a dona Alda, que ela tinha uma amizade muito próxima com um padre, eu não lembro o nome dele agora, lá da igreja de Fátima. Aquela bonitona lá, aquela grandona lá, né? A gente ia lá quando eu era criança. Então ela tinha muita intimidade, sempre estava lá, pedia conselho sobre as filhas, sobre, né, as situações dela no casamento, e o padre sempre acompanhou. Tanto é que casou todas as filhas, foi o mesmo padre, que, com exceção de uma, que engravidou antes do casamento, ele não realizou o casamento, naquela época tinha isso, mas as outras todas foi o mesmo padre e ele sabia a história. Ele sabia a história de cada uma, sabia onde é que tinha dado trabalho, sabia onde é que tinha botado os cabelos brancos na vovó, né? Então, ou seja, ela tinha... Ele era uma autoridade na vida dela. Ela escolheu essa autoridade. A autoridade espiritual você escolhe. Mas como é que a gente escolhe? Teve uma situação que aconteceu lá em Atos, capítulo 8, que tinha um cara chamado Simão. Esse Simão não era o Simão Pedro, era um Simão que era um feiticeiro. Então ele encantava as pessoas com feitiçaria e com palavras. Ele conseguia convencer as pessoas de que ele era um cara importante. E aí as pessoas olhavam para ele e diziam assim, esse cara tem poder, esse cara tem autoridade, né? E aí o que acontece? Ele falava de si mesmo, se apresentava como alguém importante, mas ele não tinha frutos. Quando eu vou escolher uma autoridade espiritual, eu tenho que olhar os frutos. Se eu quero alguém que vai me ajudar no meu casamento, esse cara tem que ter resultados no casamento, ou essa mulher, certo? E aí o que foi que aconteceu? As pessoas acreditavam, inclusive, que esse cara, o Simão, ele era enviado por Deus, certo? Só que Filipe, o apóstolo Filipe, tá certo? Visitou a cidade, pregou o verdadeiro evangelho e as pessoas acreditaram em Cristo, acreditaram no milagre da ressurreição e eles começaram a procurar o Filipe como autoridade sobre a vida deles e deixaram esse Simão meio de lado. O Pedro e o João ficaram sabendo dessa história que estava acontecendo lá, né, nessa cidade, e aí disseram, vamos lá, para poder ajudar o Filipe. Quando eles chegaram lá, Pedro e Simão chegaram lá, aliás, Pedro e João, quando eles chegaram lá, eles começaram a pregar mais do evangelho e perceberam que as pessoas que estavam lá não tinham tido contato ainda com milagres, com sinais e maravilhas. E aí eles começaram a orar com imposição de mãos. Orar com a imposição de mãos é quando eu coloco a mão na cabeça da pessoa. Isso é um sinal de autoridade. Você não pode deixar qualquer... chegou o fulano, é um homem de Deus, já vai botando a mão na sua cabeça? Você tem que reconhecer ele como autoridade para ele poder colocar a mão na sua cabeça. Eu não deixo qualquer pessoa botar a mão na minha cabeça. Já teve situações que a gente estava em fila de oração, eu olhei e digo, nessa fila eu não vou não. Porque eu conheço o histórico, eu sei quem é ali, aqui eu não vou não. Ali eu vou. Aquele ali eu deixo botar a mão na minha cabeça. Né? E mesmo assim eu ainda posso me enganar. Né? Eu tomo muito cuidado, raramente eu boto a mão na cabeça de alguém. Às vezes eu pego no braço, no ombro, só se realmente a pessoa me reconhece como autoridade espiritual. Minha esposa, meus filhos, eu coloco a mão na cabeça. Né? Quando eles colocaram a mão na cabeça dessas pessoas, veio o Espírito Santo sobre elas, porque até aquele momento eles não tinham o Espírito Santo, mas já estavam convencidos da verdade. E aí o Espírito Santo veio junto com milagres, prodígios e maravilhas. Isso está em Atos capítulo 8, a partir do 14. Tá certo? Então a imposição de mãos, ela libera sobre a vida de vocês a chave para a intimidade com Deus, que é o Espírito Santo.
Qual foi o mais precioso que aconteceu naquele encontro de João e Pedro com as pessoas que estavam lá com Filipe, foi elas receberem o Espírito Santo. Fabrício, eu já tenho o Espírito Santo. Ótimo, então você já tem a chave de acesso para entender a vontade de Deus e tê-lo como sua autoridade. Tá? O cara foi repreendido. Esse cara, o Simão, ele tentou comprar. Ele disse assim, ora na minha cabeça também, porque eu quero ter esse poder. E aí eles repreenderam, dizendo, não, teu dinheiro não vale nada aqui, vai-te embora. E aí no final o cara disse, não, ore por mim, pelo menos para eu não ser amaldiçoado, né? O cara foi com temor, tá certo? A função de uma autoridade espiritual, pessoal, vamos entender aqui o que João e Pedro conseguiram, né? A função de uma autoridade espiritual é liberar o propósito de Deus nos ares para que você possa realizá-lo na terra. É simples. Então, a minha autoridade espiritual tem que ser uma pessoa que vai defender os sonhos de Deus na minha vida. Não vai querer que eu faça os sonhos dele. Né? A gente até conversou sobre um rapaz ali que fez um mover super legal, super bonito, tal. A gente entende as intenções dele, mas que aí é a história dele que ele está promovendo. E está chamando pessoas para construir a história dele. Tem problema nisso? Não, não tem problema nisso. Pode ser que tenha pessoas que vão estar junto com ele e vai estar tudo bem. Por exemplo, numa igreja, vai ter o cara que foi chamado para ser o cantineiro da igreja. Ele vai ser um excelente cantineiro. Vai ter o outro que foi chamado para cuidar da manutenção da igreja. E é o propósito de vida dele, ser uma excelente manutenção. Vai ter o outro que foi chamado para pastor, o outro foi chamado para padre, o outro foi chamado para cuidar das crianças. O importante é que ele esteja fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. E isso pode ser dentro de uma igreja, mas não pode ser submetido a só um sistema. Ah, não, porque a igreja trabalha assim, eu tenho que trabalhar assim. Não, você tem que trabalhar como Deus lhe mandou trabalhar. Se aquele sistema da igreja atende o chamado que Deus tem para a sua vida, pode embarcar, você está no lugar certo. Se não, você está perdendo tempo. Romanos 8, 28 fala: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então tem que estar de acordo com o propósito. Se está de acordo com o meu propósito, eu posso ir em paz, eu posso fazer em paz. Quem é que vai me dar o propósito? Deus. Ele vai me dar o propósito. É Deus que vai conferir a mim o entendimento e a sabedoria sobre o meu propósito, para que eu pegue o meu propósito e coloque ele dentro de uma estrutura. Pode ser uma igreja, pode não ser. Pode ser que Deus tenha um projeto específico para você. Né? A Luciana, que ela tem um sonho de ter um local para acolhimento de pessoas especiais. Eu acredito que é um propósito de Deus para a vida dela. Não vai ser uma igreja lá. Lá vai ser um centro de acolhimento para esse tipo de pessoas. Então não precisa necessariamente ser uma igreja. Senão a gente fica preso na religiosidade. Ah, eu tenho que estar aqui, eu tenho que congregar aqui, eu tenho que fazer aqui. Você tem que cumprir o propósito de Deus para a sua vida. E seria interessante você escolher um local de segurança para você, onde você tem a cobertura adequada, ou seja, orientação, ensino, oração, acolhimento, conforto, para você poder crescer no seu propósito. E talvez até a estrutura mesmo da igreja possa lhe ajudar nisso. Tem igrejas que têm braços sociais de ajuda, né? Isso não impede de você procurar alguma para lhe dar apoio, né? Só que é interessante, assim, esse propósito, no próprio texto de Romanos, no versículo seguinte, ele fala do maior propósito que há. Romanos 8, 28. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Estamos predestinados para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, quando Deus nos formou, Ele nos predestinou para a gente ser a imagem de Jesus. É isso que está escrito aqui. Romanos 8, 28. Sermos a imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja apenas o primogênito, o primeiro de muitos irmãos. Então, a lógica de mandar Jesus foi para a gente ver o nosso irmão mais velho e dizer assim, é assim que eu tenho que me comportar. O próprio Jesus falava, eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. Eu só falo o que eu ouço meu Pai falar. Simples assim, certo? Então, será que a gente está sendo a imagem de Jesus no nosso dia a dia?
Eu me questiono muito disso em várias situações. Né? Será? Né? Outra pessoa que eu conversei essa semana veio com o questionamento assim, Fabrício, não dá para dividir o que é sagrado do que é secular, do que é mundano. Não dá mesmo. Quando eu estou no meu trabalho, ali é um lugar sagrado. Quando você está lá no escritório, ali é um lugar sagrado. Você teve essa experiência agora. Você não orou, foi o dia tendo peia. Orou, foi o dia dentro do controle. Ai, Fabrício, é simples assim? É. Porque eu estou ativando os poderes celestiais para que eles sejam favoráveis a mim. Para que eles me favoreçam. Amém? Romanos 8, 38 ao 39. Pois eu estou convencido. A gente não devia ter medo de nada, né? Romanos 8, 38 e 39. Pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem quaisquer outras coisas na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Não tem nada que possa nos separar do amor dele, a não ser a gente não querer ou não reconhecer esse amor. Então a gente não deveria ter medo de absolutamente nada. Nada. Só que o que é que acontece? A gente não conhece o amor de Deus. Porque a religião, aí é o meu ponto contra a religião, durante muitos anos, para você ter uma ideia, a primeira igreja, ela foi edificada com pedras, né? Subiu uma catedral. A primeira igreja, depois de Jesus, ela subiu em 325 depois de Jesus com o imperador Constantino. Até ali, 325, não tinha igreja. Eles se reuniam nas sinagogas, que era uma igreja judia, né? Não era uma igreja católica nem evangélica, pertencia ao judaísmo, né? Ou então nas praças e nas casas das pessoas. 325 anos, os apóstolos tudinho morreram, não tinha mais nenhum vivo. Aí se ergueu a primeira igreja, que foi uma necessidade social. Até ali, quem é que procurava o evangelho? Eram as pessoas mais pobres. Ali em 319, 318, o evangelho chegou à nobreza. A nobreza começou a ser impactada pelo evangelho, começou a procurar as igrejas. Só que as igrejas eram sinagoga ou então no meio da casa eles não queriam. Então eles tiveram que criar uma estrutura para abrigar essas pessoas. Aí tinha uma cadeirinha marcada. Toda aquela liturgia foi para poder atender essa classe. Não sei se vocês sabiam, isso é fato histórico, tá certo? Isso pode ser pesquisado. Mas a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Só que a igreja nos ensinou a ter medo de Deus. Vai me castigar, vai me punir, eu tenho os 10 mandamentos. Se eu não fizer isso, vai vir um raio. E eu sou pecador, eu não mereço esse amor todo. No mundo a gente tem a aflição mesmo, a gente tem que lutar e é por nossa conta, somos tudo caídos. Mas não é assim. A palavra de Deus diz que o fardo dele é leve, que ele nos dá graça, que ele nos capacita, que ele nos orienta, que ele cuida de nós, que ele nos deu o Espírito Santo, que habita dentro de nós para nos ser o nosso conselheiro, o nosso ajudador, o nosso amigo próximo, o nosso consolador. Então ele preparou tudo para a gente, só que a gente não conhece esse amor. Em 1 João 4, do 15 ao 16, ele fala: a confissão que Jesus é o Filho de Deus nos garante que Deus está em nós e que nós pertencemos a Ele, permanecemos nele. Isso nos faz conhecer o seu amor. Ou seja, quando eu confesso Jesus, eu tenho acesso ao amor dele e o amor dele está em mim. Ele vem habitar em mim. E só assim aprender a confiar nesse amor. Então há um aprendizado, há um processo de aprendizado sobre o amor de Deus. É um processo de aprender como é que esse amor de Deus vai trabalhar na minha vida. E aí eu vou aprender a conhecer o caráter amoroso de Deus através do dia a dia. Eu orei e o dia foi tranquilo hoje. Foi amor de Deus. Foi a graça de Deus. Não foi porque você orou. Foi porque é um pai que olhou para a filha e disse assim: poxa, ela lembrou de mim hoje. Ela me botou em primeiro lugar, eu tenho que fazer alguma coisa especial. É um pai. É um pai que quando o menino se comporta bem e dá essa expressão de comportamento, de obediência, de busca, de honrar o pai fica alegre e quer fazer alguma coisa a mais pelo filho. É simples assim. Lembrando que a base de Deus, como a gente já viu inclusive nessa sala, né, é amor, verdade, justiça e luz. São os 4 pilares que caracterizam o caráter de Deus, né?
Se não conhecemos o seu caráter, não tem como a gente conhecer o amor dele. Se eu não conheço o amor dele, eu também não vou conseguir confiar nesse amor, não vou conseguir descansar nesse amor. Ai, Fabrício, eu ando tão atribulado, tanto cheio de coisa para resolver, eu não consigo entregar na mão de Jesus. Porque você não confia no amor dele. Porque você não conhece o amor dele, porque você ainda tem dúvidas no caráter dele. Será que Deus vai cuidar de mim? Será que Deus vai me dar essa bênção? Será que eu posso pedir isso para Deus? Meu querido, você pode pedir tudo. Ele vai lhe dar conforme a sabedoria dele. Ele vai lhe entregar conforme a sabedoria dele, no tempo certo, para você poder ser abençoado, nunca machucado. Em 1 João 4, 17, 18 diz: o amor será aperfeiçoado em nós no dia a dia, em nossas vidas, aprendendo a confiar nos cuidados amorosos de Deus e caminhar nessa vida com Ele, caminhando em amor e ousadia, para que ao chegar no dia do juízo, a gente esteja preparado, a gente esteja habilitado no amor. No amor não há medo, verso 18. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Essa imagem de um Deus castigador, ela não foi legal. Ela não é correta. Nosso Deus, ele não é castigador. Ele veio para ser castigado no nosso lugar, para a gente não precisar ser castigado. Por isso que ele foi para a cruz. O significado da cruz é: eu recebi todo o seu castigo, então você tá livre. A sua escrita de dívida foi paga por mim. Você não precisa mais ser castigado, só viva a sua vida. Pessoal, é simples assim. O evangelho é simples, né? A religião é que complica as coisas. 1 João 5, de 3 ao 5. Porque nisso consiste o amor de Deus, em obedecer seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Aqui ele não está falando dos mandamentos lá de Moisés. Porque aqui, esse livro de Romanos, ele foi escrito, uma carta aos Romanos, escrita por Paulo, depois que Jesus subiu na cruz. Quando Jesus subiu na cruz, toda a lei, todo o encerramento da lei foi completo nele. E ali surgiu uma nova aliança. Lembra que eu li lá em cima, o primeiro versículo, Hebreus 5, 22, ele escolheu ser a garantia de nós termos uma superior aliança. Então a superior aliança não é a lei de Moisés, é uma nova lei, que não é pesada. Eu vou falar dela aqui agora. O que é nascido, ou seja, nascemos de Deus, na sua ressurreição. Ele morreu na cruz, nós morremos com ele na cruz, e na sua ressurreição nós somos ressurretos junto com ele. E estamos nas regiões celestiais. Eu já expliquei essa questão da bidimensionalidade, né? Só quem é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Essa é a nova lei. Crê que Jesus é o Filho de Deus. Quando a gente crê que Jesus é o Filho de Deus, eu não vou ofender ele. Eu não vou fazer algo, ter uma conduta aqui, faltar amor com a Luciana, ou com a Michelle, ou com alguém, porque eu sei que se eu falto amor com um ser humano que foi criado por Deus, eu não posso amar a Deus. Eu não posso dizer que amo a Deus e odeio o meu próximo. Mas eu só consigo viver isso se eu tiver a revelação de que Jesus é o Filho de Deus. Aí eu consigo receber essa graça capacitadora e amar a Luciana mesmo quando ela não merece. Isso é graça. Isso não é capacitação humana. E o papel do sacerdote, o cara que você precisa colocar nesse lugar de sacerdote, nesse lugar de autoridade, não é como o papel de um pai que escolhe o filho. Ele é um papel de um tutor, que é escolhido pelo filho. É o filho que escolhe quem é a sua autoridade. Na tradição judaico, os meninos, né, de 14, 15 anos, já tinham passado pela educação com o pai, com a mãe, eles eram direcionados pelo pai para um tutor, que era um rabino, que ia ensinar ele ou não. Aquele rabino tinha que ter uma história naquela cidade para ser escolhido. O menino ia lá e o rabino é que ia dizer: eu aceito você ou não. Mas quem escolhia era o menino junto com o pai. O rabino só ia dizer: aceito ou não, você está apto ou não, como se fosse uma faculdade, né? Você está aprovado ou não, né? Então nós precisamos escolher quem é que vai ser essa autoridade. Todo mundo precisa ter sobre a sua vida uma referência de autoridade que esteja ligada ao seu propósito. Fabrício, mas eu não sei o meu propósito. Então você vai escolher alguém que vai lhe ajudar a definir o seu propósito.
E quando você tiver com o propósito definido, você pode permanecer com essa pessoa ou procurar uma outra pessoa que lhe ajude no seu propósito. Faz sentido? Nesse caso, então, é o filho que escolhe o pai. E quando escolhe, ele deve honrar essa autoridade. Quando a gente escolhe, se você escolheu congregar numa igreja X, eu escolhi congregar nessa igreja X. Então eu tenho que seguir o método dela. Eu tenho que estar presente nas reuniões dela. Se ela tem um braço social, eu vou trabalhar nesse braço social. Se ela precisa de ajuda em algum ministério e tem a ver com o meu propósito, eu vou me encaixar. Porque eu escolhi estar nessa igreja. Se eu escolhi estar lá só para falar mal, não funciona isso, o ar-condicionado está quebrado, os irmãos não estão ofertando, falta gente do ministério infantil. Se você está ali só para falar mal da estrutura, você está no lugar errado. É melhor você procurar uma outra autoridade espiritual. Porque aquela estrutura está só ajudando você a pecar. Você está pecando com as palavras. Você está pecando com as suas atitudes. Está pecando sendo desobediente, sendo rebelde com o pastor. A cobertura ela não está relacionada a você fazer à vontade da sua instituição ou da sua autoridade. Mas ela está associada a você seguir aquilo que você escolheu. Então, se eu escolhi aquela autoridade, eu tenho que me submeter. Se eu não posso me submeter por alguma coisa que eu discordo ou que não está bom, eu vou procurar uma outra autoridade. Está ficando claro? Que esse é um assunto bem delicado, né? Pessoal, isso aconteceu com Abraão. Abraão passou por esse processo. Tá certo? E ele encontrou uma autoridade, né? Melquisedeque. O chamado de Abraão começou em Gênesis capítulo 1, capítulo 12, verso 1. Se você quiser ler, é quando Deus aparece para Abraão e diz assim: sai da tua casa, sai da tua parentela. Então ali Deus disse assim: olha, tu vai sair da tua autoridade. Porque até ali a autoridade era a família. Você vai sair dessa autoridade que eu vou te levar para outro lugar. E Abraão passou um tempo, pessoal, sem nenhuma autoridade sobre a cabeça dele. A autoridade que ele tinha eram as direções que Deus dava. E Deus falou para ele, disse: olha, eu vou fazer de você uma grande nação, um grande povo. E a esposa era estéril. Como é que pode? Aí andou mais um pouquinho lá no verso 3, ele fala: todos os povos da terra, todos serão abençoados. Nessa época, Abraão tinha 75 anos. Certo? Estava começando o chamado dele. Passou-se um tempo, Deus encontra com ele em outro local, fala de novo: olha, a tua descendência, eu vou fazer grande, vou abençoar. Aí toda vez que ele encontrava com Deus, ele levantava um altar. Deus estava levando Abraão a mapear toda aquela região do deserto. É interessante que, se você olhar geograficamente, ele foi em 4 extremidades que formam uma cruz. Ele ergueu altares em 4 extremidades e num percurso que formam uma cruz bem certinho. E aquela foi a cidade que no futuro foi conquistada, né? E é onde, um desses pontos é onde Jerusalém foi erguida, certo? Então Deus estava guiando ele pelo deserto e mapeando tudo, estava ensinando ele a mapear, que é um dos segredos da batalha espiritual, você mapear o que você vai fazer, você mapear onde é que você vai entrar, mas é uma outra aula, né? Batalha espiritual não é o momento agora aqui. Abraão, mesmo na orientação de Deus, deu uma pisada na bola e foi bater no Egito. E lá no Egito ele mentiu. Então ele foi para o lugar que não era para ir, porque teve fome, foi para o Egito porque tinha comida no Egito. Ele era comerciante, vou fazer comércio lá, vou enriquecer. Foi para onde não devia. E ainda chegou lá mentindo: Sara, faz de conta que tu é minha irmã, porque tu é muito bonita e os caras vão me matar para ficar contigo. Os egípcios pegaram a Sara. Pegaram literalmente, tá certo? Assim, o faraó fez a Sara sua mulher. Ele dormiu com a Sara, certo? Então teve até adultério na história. E Abraão recebeu dinheiro. Recebeu gado, recebeu cabrito, recebeu ouro para poder deixar a esposa ir para lá. E ele sustentou a mentira. Então teve até prostituição e quase um cafetão. Meu Deus do céu. Esse é o pai da fé, Abraão. Já imaginou? Mas sabe o que foi que aconteceu? Os egípcios Os egípcios tiveram algum tipo de aflição, que eu não lembro agora, e eles viraram para Abraão e disseram assim: cara, tu é louco, olha o que tu fez. Agora a gente está lascado. Os egípcios perceberam isso. Aí deram mais riqueza ainda para Abraão. Devolveram a Sara para ele e disseram: vai embora, leva a tua mulher e leva mais coisa contigo. Então ele saiu de lá muito mais rico. Ou seja, mesmo na desobediência, Deus não puniu Abraão.
Mas a promessa não tinha acontecido ainda, né? A promessa só começa a acontecer depois que Abraão se separa de Ló. Lá pelo capítulo 13 já. Já tinha acontecido essa situação com a Sara, né? Ele se desfez de Ló. Se desfez assim, né? Se separou, porque os dois estavam intrigados. Depois dessa saída no Egito, eles estavam muito ricos. E aí Abraão foi para um lado, Ló foi para outro. E o Ló foi sequestrado. Teve uma guerra, sequestraram o Ló. Apesar dele não estar mais com Ló, ele disse, não, é da minha família, eu vou lá buscar. Foi lá buscar, teve êxito, levou 318 soldados, derrotou 5 reis. Então o caba pode ter certeza que ele não estava ensinando Bíblia para os 318. Ele ensinou foi a usar espada mesmo, estratégia de guerra. Ele fez um ataque em uma noite. Foi uma noite inteira, matou tudinho. Recuperou todas as mulheres, crianças, escravos, recuperou todo mundo, inclusive o Ló, né? Aí depois disso tudo, lá no capítulo 14, no final do 14, ele encontra com Melquisedeque. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, abençoou Abraão, dizendo, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos nas suas mãos. Ou seja, depois disso tudo, quem te deu a vitória foi Deus. E Abraão lhe deu dízimo de tudo. Foi aí que Abraão deu dízimo. É interessante que os beduínos, Abraão era descendente de beduínos, andavam pelo deserto, certo? Era hábito dos beduínos darem o dízimo. Ou seja, o dízimo não foi criado pela igreja católica, igreja evangélica, não. Já existiam os beduínos, dentro do entendimento deles, eles reconheciam uma autoridade espiritual. Podia ser o pajé, o Zezé, enfim, podia ser qualquer um. O xamã, ele ia lá e dava o dízimo, como uma forma de honrar aquela autoridade. Então, o dízimo tem a ver com honrar a autoridade que está sobre a sua vida. Foi isso que Abraão reconheceu. Disse assim, rapaz, existe uma autoridade sobre a minha vida. É interessante que quando você vai ler a história de Melquisedeque, eu sugiro para vocês lerem a partir de Hebreus capítulo 5. Pode ler até o fim de Hebreus. É impressionante como ele vai descrevendo Melquisedeque e como Jesus, ele confirma o sacerdócio de Melquisedeque. Por quê? Melquisedeque não tinha genealogia. Jesus não era da genealogia dos levitas. Ele era da tribo de Judá. A tribo de Judá não era sacerdote, era uma tribo de guerra. Então ele veio de uma tribo de guerra, não era para ele ser sacerdote, mas ele foi sacerdote. E ele veio para aqueles que não descendiam da tribo de Levi, para que nós fôssemos sacerdotes também, livres de uma herança que determinasse o nosso propósito, livres para entender o nosso propósito em Cristo e sermos sacerdotes da nossa casa, do nosso lar, do nosso trabalho, da nossa história, do nosso propósito. O próprio Deus fala de Jesus em Hebreus 5:6. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, Jesus é da ordem de Melquisedeque. A gente encontra outras ordens sacerdotais na Bíblia. Mas eu creio que essa é a principal. Talvez você nunca ouviu falar sobre isso, né? Ele conquistou esse lugar porque ele foi obediente e aprendeu tudo que Deus deu para ele aprender. Em Hebreus 5, 8 a 10, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele repete várias vezes isso, a ordem de Melquisedeque. Sacerdotes na terra são reconhecidos pelos seus frutos, não pelas suas palavras. O cara pode ter palavras muito bonitas. Quais são os frutos que ele tem? O que ele realmente está lhe entregando? Você escuta a palavra e sai alimentado, sai edificado, sai impulsionado, sai potencializado no seu chamado? Então esse é o cara. Esse é o cara. Ele é a autoridade na sua vida. E Deus convida a gente para ocupar o mesmo lugar. Hebreus 6, 19 a 20. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. No encontro com Melquisedeque, Abraão passou a dizimar, não no sentido de hábito praticado, mas no sentido de honra. Amém?
A gente está chegando no final já, tá bom? Tá bem no finalzinho. Então o que que acontece? Ó? Vamos lá. Hebreus 7,4. Considere as grandezas desse homem. Até mesmo Abraão, que foi o pai de das três maiores religiões existentes hoje, lhe deu o dízimo. Esse homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos, abençoou aquelas pessoas e cumpriu a promessa. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Então, Melquisedeque era superior a Abraão. Pessoal, é interessante que depois que ele fez isso, Deus apareceu para ele, em Gênesis capítulo 15. Finalmente, lá Gênesis capítulo 15 fala da aliança de Deus. Então, até capítulo 15, foram 3 capítulos só de promessa. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, você vai ser grande, eu vou honrar teu nome, tua família vai abençoar todas as famílias da terra e nada de acontecer nada. E Deus cuidando de Abraão, mas não acontecia nada. Depois que ele reconhece a autoridade e dá uma prova física desse reconhecimento, que foi o dízimo, né? Naquele momento, quando ele faz isso, aí Deus aparece para ele e diz assim, agora eu vou fazer uma aliança contigo. Prepara um bezerro, um cabrito, uma rolinha e outro animal que eu esqueci. O próprio Deus vem ter comunhão com Abraão, faz um ritual lá, né? Assim, matam os animais, eles andam sobre os animais, sobre o sangue dos animais. Deus e Abraão. Abraão teve um encontro com Deus ali. Pode ler, é do 15 em diante. É incrível, é a descrição bem detalhada. Aí a Sara engravidou. Quando você reconhece a autoridade certa sobre a sua vida, ali tem um guarda-chuva espiritual que lhe protege de tal forma que você flui livremente. É como se fosse a nuvem que estava no deserto dando sombra e à noite o fogo que lhe guia para você não desviar do caminho. E quando você precisa, tem água para beber e todo dia tem um maná para a sua vida. É essa cobertura que Deus quer dar para a gente. Agora eu preciso estar na autoridade certa. Fez sentido para vocês? Total. E aí, amados, por que eu estou dizendo? Por que é um assunto até delicado? Não tem nada a ver com religião. Não é A, B, C, D, geografia X, Y, Z, aqui, acolá, não tem nada a ver. Porque Abraão estava no meio do deserto. Abraão já tinha a promessa, Deus falou com ele no particular, não levou ele em nenhum templo, não existia Bíblia. Foi só lá em Moisés que começou a escrever, não tinha. Era passado oralmente, as pessoas comentavam o que foi que aconteceu, depois Moisés foi que se preocupou em escrever. Então, pessoal, não é o lugar, até a samaritana fala, né? É onde é que eu devo adorar? E Jesus responde para ela, olha, está chegando o tempo onde os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e em verdade. Espírito e em verdade só tem um endereço. No meu caso é aqui, dentro de mim. No seu caso é dentro de você. É aí que eu preciso adorar. É aqui que eu preciso adorar. É dentro de você que precisa haver a adoração. E o que é a adoração? É entender o amor incondicional, do caráter amoroso incondicional de Deus sobre a minha vida. E aprender a me relacionar com isso, confiando, entregando e aceitando a sua autoridade e aceitando o seu direcionamento. Quando a gente faz isso, nós vamos conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Amém. Amém. É isso, pessoal. Encerrei por hoje. Tá? Assim, Fabrício, qual é a importância dessa palavra? É a gente estar no lugar certo. É a gente se posicionar da maneira certa. Porque às vezes, pessoal, as coisas estão dando errado na sua vida, é só porque você está um pouquinho desalinhado. Às vezes o carro está comendo um pneu a mais, é só um alinhamentozinho de 1 grau, menos de 1 grau, é só uma coisinha, um toquezinho que precisa ser dado e aí ele fica no prumo. Muitas vezes na nossa vida a gente já tomou tantas decisões, a gente já pegou tantos caminhos, a gente já foi por tantas vielas, que a gente está meio desorientado, a gente precisa ir lá e dizer, Senhor, corrija aqui a minha rota, me coloca no lugar certo, porque eu quero avançar para cumprir o que o Senhor tem para a minha vida. Amém?